16 açudes se romperam no Ceará com o volume de chuvas que atingiram o estado. E boa parte da água que estava reservada, estava ali represada para o período da estiagem, infelizmente foi perdida. Quando eles estão vertendo água é uma festa para quem costuma enfrentar a seca. Mas com as fortes chuvas das últimas semanas no Ceará, reservatórios que chegam no limite estão causando destruição e transtornos. A parede desta barragem, que abastece moradores da zona rural de Maranguape, se rompeu esta semana. Isso aqui estava tudo cheio d'água, isso aqui. Aí depois que arrombou, secou, né? O morador vai sofrer por água. Só nesse açude, considerado de volume médio, são 6 bilhões de litros. Para se ter uma ideia do volume dessa água, ela está vazando assim pelo local do rompimento durante o dia todo com a mesma força. Por sorte, não tem casas no caminho da água, mas em muitos lugares não é isso que acontece. Segundo a Defesa Civil do Ceará, houve rompimentos em pelo menos 16 barragens pelo estado. Nos municípios de Farias Brito e Piquet Carneiro, a água que vazou de açudes rompidos causou estragos e inundou pontos comerciais e casas, deixando moradores desalojados. Em Aracoiaba, a força da água levou parte desta rodovia que liga cidades da região. Uma lei federal de 2010 estabelece padrões de segurança e regulamenta projetos, construções e operações das barragens. Mas a maioria está em terrenos particulares e tem que ser cadastradas. No Ceará, são cerca de 108 mil barragens. Destas, apenas 1.000 têm cadastro na Secretaria de Recursos Hídricos. A responsabilidade é toda do dono daquela propriedade. Esses acidentes que aconteceram agora, a maioria, todos, foi desses açudes que não são cadastrados. Mas muitas barragens registradas também apresentam riscos. Segundo a Agência Nacional das Águas, das mais de 24 mil barragens cadastradas no país, 7 mil têm algum grau de risco de rompimento. Quando um barramento tem manutenção, que são feitas as vistorias, as inspeções, rotineiramente, como manda a legislação, é pouco provável que esse barramento venha a se romper. Cada barragem rompida representa menos reserva de água para o segundo semestre, período historicamente de estiagem por aqui. Se descer e secar, é problema. A gente vê uma situação dessa aí e fica todo mundo triste. A gente tem pena, né? Que aqui abastece toda essa comunidade, né? Sem chuva. Como é que vai encher agora? Dói o coração, Porque acaba sendo desperdício de água total, Um casarão histórico desabou no centro de São Luís. É mais um efeito das chuvas fortes que castigam o estado do Maranhão desde o mês passado. O casarão de arquitetura portuguesa era da segunda metade do século XIX, mas já tinha sofrido diversas intervenções. No local funcionava um estacionamento e estava abandonado. A estrutura não suportou o excesso de chuva que tem atingido a capital São Luís nos últimos dias. Ninguém ficou ferido. Os casarões coloniais que fazem parte do centro histórico da capital maranhense estão em risco. São mais de 5 mil casarões do período colonial espalhados pela cidade, mas que aos poucos têm perdido páginas importantes da história que jamais poderão ser recuperadas. Desde 2018, a Defesa Civil do Estado acompanha a situação dos casarões do Centro Histórico de São Luís. O levantamento mais recente aponta que 256 imóveis sofrem algum tipo de degradação e outros 95 estão numa situação crítica, como este aqui, que pode cair a qualquer momento. A Defesa Civil ela trabalha fazendo a identificação dos riscos, monitorando esses riscos dos imóveis que estão em situação de degradação, orientando a população com relação à questão do risco, principalmente os proprietários. E não são apenas os prédios. Esta área, que dá acesso à Praça Pedro II, onde São Luís foi fundada, também é tombada e caiu há cerca de um mês. Para esse morador do centro, é um prejuízo irrecuperável. Quem sofre é a cidade, porque o patrimônio não é só as pedras, não é só os casarões, as fachadas, é também a população que habita, que frequenta o centro histórico, e que tem o centro histórico como referência. A maioria dos prédios históricos são de propriedade particular. Os donos são responsáveis pela conservação dos imóveis, mas infelizmente o que se vê é abandono e desrespeito com a história. Nós não estamos sendo competentes para dar conta de algo tão precioso que ficou sobre a nossa responsabilidade. Então, estamos falhando todos. E perder um patrimônio desse é você perder parte da sua história, a sua memória,
de um povo, né? Então é um empobrecimento cultural muito grave, muito sério. E não há civilização, sociedade, país que avance sem a valorização da cultura, sem a gente preservar com carinho, com amor, o nosso patrimônio. É isso, a gente não quer o empobrecimento, né, da nossa cultura, é o oposto, é a gente valorizar, cultivar e aplaudir tudo isso que a gente tem aqui. Tiago Scheuer, bem-vindo e boa tarde. Fala, Tralli, obrigado. Boa Tudo tarde bem, meu você amigo? também. Tudo bem. Boa Na tarde, paz? você em casa? Tudo. No Nordeste, a gente tem observado que essa chuva está perdendo força. Mas no oposto do país, não, né? No Sul tem aumentado, é isso? Tem aumentado a chuva, a gente comentou ontem, né, Tralli? Áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, hoje devem ter chuva forte até o fim do dia. E essa chuva, ela está avançando pelo centro-sul do país. E tem tudo a ver com uma frente fria que você disse que estava chegando? Exatamente, se formou lá no sul e começa a viagem, Tralli. Então essa frente fria, ela avança, além dela ainda tem uma baixa pressão que se formou e está na altura do Paraguai nesse momento. São dois sistemas que provocam chuva. Então, por causa desses sistemas atuando juntos, essa chuva vem mais pesada hoje entre o Rio Grande do Sul, oeste catarinense, também do Paraná, parte aqui de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, invadindo também Goiás e DF. Em Porto Alegre está muito encoberto hoje, o sol nem aparece e estão previstos 20 milímetros de chuva até a noite. As temperaturas, aliás, despencaram, máxima só de 22 hoje. Ontem, para você ter ideia, Tralli, fez 33,9. Caiu bem, né? Caiu bem. Caiu bastante. Desceu a montanha-russa, amigo. Totalmente. E olha só, vai chover em forma de temporais também hoje, tudo naquela área que eu mostrei para você em vermelho, em Xaxim, no oeste catarinense, Cascavel, no Paraná, Cuiabá, Brasília e Belém, com 30 milímetros de chuva. É bastante coisa. Agora, essa chuva toda no norte ainda tem a ver com aquele corredor de umidade que se concentra na região? Exato, a zona de convergência intertropical, viu, Tralli? É aquele sistema que atua, né? Normalmente nesta época do ano. Agora está atuando mais aqui, entre o litoral do Pará e o litoral do Amapá também. Por isso, a chuva acabou aliviando um pouco entre o Maranhão e o Ceará, que a gente veio falando tanto, né? Em São Luís, por exemplo, hoje, a chuva já vai ser mais isolada, ó, 10 milímetros, calor de 30 graus. João Pessoa, nessa mesma pegada, e Rio de Janeiro, 33 graus, também esta chuva mais isolada hoje. Aqui em São Paulo, mesma coisa, chuva isolada até a noite, esquenta bem, máxima de 29 graus por causa do avanço daquela frente fria que ainda está no sul e deve chegar aqui. Pelo menos agora tô vendo tem um sol bonito aqui perto da gente. Tem. Agora, Tiago, essa frente fria que deve chegar aqui vai trazer chuva? Aí traz chuva, Tralli. Então hoje, primeiro, calor aqui para São Paulo, né? Estado inteiro. E aí, a partir de amanhã, quando ela chega, vira o tempo, vai deixar São Paulo com mais chuva, tá? Veja que por onde a frente fria vai passando amanhã, ainda deixa chuva. É o caso de Santa Catarina, do Paraná, e também pega aqui parte de Mato Grosso do Sul, consegue canalizar um pouco dessa umidade. Sul de Minas amanhã tem chuva, Rio de Janeiro também. Em Floripa, São Paulo e Campo Grande tem chuva amanhã por causa dessa frente fria. Veja só, Floripa com 30 milímetros, São Paulo 15 e Campo Grande 10. Aí no sábado, Floripa com 35, a chuva aumenta, 15 milímetros ainda em São Paulo no sábado, e lá em Campo Grande já diminui. No domingo, aí sim já cai também a chuva, né? Fica com menos chuva, tanto lá em Floripa quanto em São Paulo, que zera aqui. Mas veja as temperaturas. São Paulo cai no domingo para 24, Floripa fica entre 23 e 22 no final de semana. Campo Grande, o maior frio, se dá para dizer assim, desses próximos dias é amanhã. Depois já sobe lá no domingo, chegando aos 28 graus. Tá bom, Tiago. Muito obrigado, querido. Valeu, Tralli. Amanhã a gente se fala e atualiza o final de semana. Amanhã, sexta-feira, expectativa grande. Sextou. Valeu, obrigadão.